E vem conferir a crítica do filme A Pequena Sereia, a história de Ariel. E em 2008 chegava nos cinemas o filme que é A Pequena Sereia, a história de Ariel. Filme esse que é o terceiro filme envolvendo o universo da Pequena Sereia. Porque nós tivemos o filme de 89, que é o clássico da Disney. Depois nós tivemos o filme dos anos 2000, que era uma continuação chamada O Retorno ao Mar. E aí agora, em 2008, nós teríamos o filme que seria o terceiro. Só não coloca uma Pequena Sereia 3, porque na verdade ele não é uma continuação. Ele se passa antes do primeiro filme. Vale destacar que nos anos 90 também teve uma série animada da Pequena Sereia. Esse filme vem com uma premissa muito interessante, que seria a ideia de vamos contar a história de origem da Ariel. O problema é, qual é a origem da Ariel? A gente já conhece a origem da Ariel. A origem da Ariel, a origem que realmente importa da Ariel, seria a história dela que acontece no filme de 89. Então aqui seria meio que a origem em questão de como é a família, como é as irmãs dela, e isso realmente é uma premissa muito interessante. Se você rever minha crítica do filme de 89, você vai ver que as irmãs dela sempre foram algo que chamou minha atenção em questão de personagem, algo que poderia ser mais expandido, explorado, o pai dela, o reino como um todo. Eu sei que no primeiro filme não tinha espaço para trabalhar isso. Outra coisa que eu sempre tive dúvida era quem é a mãe da Ariel? Como que ela surgiu em relação ao que aconteceu com ela? E a partir daí, esse filme tinha uma brecha para brincar com tudo isso. Brincar realmente que quem é a mãe da Ariel, o que aconteceu com ela, quem são as irmãs da Ariel, dar mais camada e vida para elas. Mas, infelizmente, a gente não estava em mais um filme da Disney, a gente estava em uma continuação da Disney. E como eu já falei na continuação que eu fiz a crítica, nos anos 2000 e nos anos 90, a Disney percebeu que o mercado de home video era muito lucrativo e tentou entrar nesse mercado. Só que esse mercado ele era muito lucrativo, mas porque os filmes normalmente eram mais baratos e eles acabavam dando muito retorno. E aí quando você chega nesse ponto, na animação e no roteiro, a Disney colocava um orçamento muito mais baixo para investir nesses filmes. E na parte do roteiro, isso é visível aqui. Como roteirista sem experiência nenhuma, não soube trabalhar nenhum desses elementos. Na verdade, ele pegou a Pequena Sereia e imaginou a seguinte coisa: bom, pra que eu vou tentar explorar e expandir esse universo? Não, eu vou contar o básico que todo mundo espera. Então, como ela conheceu o linguado, por exemplo, e fazer uma história o mais infantil possível. Algo super interessante, mais envolvente que poderia ser, eles não acabam sendo ousados nesse ponto. Realmente, parece que a Disney ao longo dos anos esqueceu que as animações clássicas dela também são infantis. Não é porque os tempos vão mudando que você tem que mudar o seu estilo de contar a história. E aqui é isso que parece. Porque o começo do filme realmente é interessante. A primeira cena que mostra o que aconteceu com a mãe da Ariel é super interessante, mas isso é meio que só uma desculpa para um roteiro acontecer. Um filme que parece a ideia do Footloose. Para você que não sabe, Footloose é a história de um filme onde não pode existir música e diversão numa cidade, e até porque aparece algum forasteiro e ele faz essa alma voltar para a cidade. Aqui em A Pequena Sereia, esse filme é o mesmo plot. A mãe da Ariel morre e por causa desse trauma, o rei do Tritão acha que a melhor ideia é tirar tudo e qualquer entretenimento de Atlantis. E a partir daí, você vê que a Pequena Sereia não tem mais música, elas não ouvem músicas, ela não tem entretenimento, porque o rei Tritão não gostou da forma que a mãe dela morreu, sendo que a morte dela não tem nenhuma ligação direta com a música, não é a música que matou ela, só tem uma ligação emocional com ele. Essa desculpa pra esse roteiro existir é muito bobo, porque se o rei Tritão tivesse fosse adolescente, essa desculpa faria sentido. Ele como rei, colocar esse decreto pelo que aconteceu é bobo, e esse filme ele poderia se resolver em 5 minutos. Depois do que aconteceu, era só ele ter um diálogo com as suas filhas, e a partir daí o filme se resolveria. Então em questão de história, a história é boba, a forma como eles vão desenvolver a história é boba. A ideia para a história existir não funciona. E o ponto principal é as irmãs, que poderia ser algo a mais, ser algo para explorar, expandir, dar mais camada para Ariel, para o universo da Pequena Sereia, também não é bem desenvolvida. As personagens visualmente são interessantes, você também consegue ver que elas têm uma camada diferente uma da outra. Inclusive, elas foram mais bem trabalhadas na série de TV dos anos 90 do que nesse filme aqui. Algo que é bem decepcionante. A vilã do filme também não é super cativante como poderia, e a história realmente acaba tendo uma batida que deixa o filme bem enjoativo, bem cansativo, apesar de só ter 1 hora de set de duração. A animação, como sempre, por ser feita para TV, você espera uma qualidade um pouco inferior. Eles entregam uma qualidade realmente que parece até de série animada de TV da Disney. É uma qualidade abaixo. Não é terrível, mas ela não é tão boa como você espera de um filme usado como um clássico da Disney. E o filme acaba sendo isso. Só que o grande problema desse filme é a história. O segundo filme, ele também tem problemas, mas a história entrega algumas coisas interessantes que continuam fazendo com que o filme, a continuação, A Pequena Sereia 2, seja assistível. Esse aqui, infelizmente, não. A forma como o roteiro foi feito, trabalhado,
acaba deixando esse filme bem ruim. Concluindo, A Pequena Sereia, A História de Ariel, é um filme que é legal você voltar pro universo de Atlantis e é legal ver a Ariel como protagonista. Ela continua sendo muito carismática e tenta levar o filme nas costas o máximo que ela consegue. Mas o filme tem uma animação que você já não espera nada e no ponto da história, ela é a mais boa possível. É uma história que não funciona, é uma história que não faz sentido existir e os pontos interessantes que essa continuação poderia trazer para ser trabalhada também não são bem feitas. E por isso que eu fecho o filme A Pequena Sereia, A História de Ariel com uma nota 3,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de A Pequena Sereia, A História de Ariel? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.